Vamos dar continuidade ao nosso texto de Atos capítulo 8. Hoje vamos ver o trecho de Atos capítulo 8, do versículo 9 ao versículo 25. Na semana anterior nós já vimos sobre a perseguição da igreja, sobre como a igreja foi dispersa e anunciou a palavra de Cristo, e elas atenderam unânimes aquilo que Felipe havia dito. Nós vimos aquilo que ele fez ali, através do poder de Deus, expelindo espíritos imundos, curando paralíticos, e a salvação que a palavra de Deus trouxe para aqueles samaritanos, pessoas que estavam ali e ouviram a palavra de Deus, aqueles que eram rivais de Jerusalém, por tudo aquilo que nós falamos já na semana passada. E hoje nós vamos então ver a sequência desta história, que está lá em Atos capítulo 8, do versículo 9 ao versículo 25. Nós vamos pegar então a primeira parte, por enquanto, do versículo 9 até o versículo 13, onde a palavra de Deus nos diz ali: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando extasiados sinais e grandes maravilhas praticados. Vamos novamente orar ao Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, por esta noite, pelo ensino da Tua palavra, que possamos compreendê-la e aplicá-la às nossas vidas com temor no nosso coração, Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nós vemos aqui a história de Simão, um mágico, um mago, e ele vem nos contando então acerca deste homem que tinha uma grande influência em Samaria. Samaria era uma cidade bastante mística, um misto de religiões, como nós vemos no nosso país. Nós vivemos num país que é um país bastante místico. Se alguém, dificilmente alguém no nosso país já não teve algum contato com alguma questão mística, de espiritismo, de cartomante, de horóscopo, de alguém te parar no meio da rua lá no centro da cidade querendo ler as linhas das suas mãos, alguém querendo ler cartas para você, você participar de uma sessão espírita, participar de cirurgias espirituais, e até outras coisas do tipo feitiço, magia negra mesmo. Uma ou outra vez, a maior parte das pessoas já se envolveu com isso ou presenciou conhecidos seus que participaram disso. Então nós sabemos que o nosso país é um país extremamente místico, porque há uma mistura de religiões. Você pega um caldeirão, e aí, pelas mais diversas razões, de religiões, por toda a herança que nós temos já, de pessoas que vieram de outros países, com outros cultos, com outras crenças, com outras convicções, e houve ao longo do tempo uma mistura de tudo isso, uma mistura de religiões, onde se tornou algo totalmente confuso, um caldeirão de coisas. Ou seja, o brasileiro ele é místico, extremamente místico, assim como os samaritanos que levaram as convicções religiosas deles, das nações que eles vieram, para o culto a Deus. O brasileiro também corre muito esse risco de trazer para dentro da igreja costumes, convicções que tinha na velha vida, com questões de misticismo, até de feitiçaria, de espiritismo, você trazer crendices para dentro do corpo de Cristo.
A igreja primitiva ela já passava por esses problemas. E aqui então a gente vai ver como a igreja precisava lutar contra este mal. A igreja já travava esta luta desde o princípio, esta luta contra o mal. Porque Satanás tenta a igreja, Satanás tenta prejudicar a igreja das mais diversas formas. E aí então a gente vai vendo desde o princípio da igreja, a igreja sendo assolada por questões de convicções ou de engano de pessoas, onde Satanás vai ferindo a igreja através da mentira, do engano, como foi com Ananias e Safira. Nós vemos através da perseguição de Estevão, e nós vemos também, agora nós vemos a questão de uma pessoa do misticismo que havia na igreja, na cidade de Corinto, e ali quando há aquele montante de conversões, haverá um grande problema ali na igreja que deverá ser tratado. Nós sabemos então que havia um culto misto entre os samaritanos desde lá do Antigo Testamento, quando há aquela dispersão do povo de Israel, que era do Reino do Norte, trazem um outro povo para ali dentro de Samaria, e ali então há um culto misto, onde a gente vê lá no segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 33, onde a palavra de Deus nos diz assim, segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 33, diz assim: de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Ou seja, eles vieram de outras nações, eles faziam um culto a Deus, mas misturando com todas as convicções que eles tinham. Misturando com o culto pagão deles, que eles tinham lá, eles traziam para dentro do culto a Deus. Assim como havia esse perigo de acontecer, e aconteceu na igreja, também na igreja primitiva. Aconteceu na igreja de Corinto, e na igreja de Samaria estava às portas de acontecer isso também. Porque o que acontece aqui? Há um homem influente aqui, como nós vemos no capítulo 8, versículo 9 em diante, que fala que ele praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto, ou seja, ele era um homem influente. A revista atualizada, ela traz a tradução chamando de grande vulto. A revista corrigida diz, dizendo que era uma grande personagem. A NVI vai falar, ele se dizia muito importante. E a linguagem de hoje fala, Simão se fazia importante, ou seja, ele se considerava, e as pessoas o consideravam como alguém muito importante. Ele era muito bem visto pelas pessoas, ele tinha influência sobre as pessoas. O versículo 10 vai falar que todos davam ouvidos a ele, o qual todos davam ouvidos, do menor ao maior. Então as pessoas davam ouvidos e as pessoas, quando ele falava, as pessoas paravam para ouvir aquele homem. Então ele era um homem influente na sociedade, ele estava ali trazendo uma mensagem como um mágico, como um mago, e a população ali estava sendo enganada por este homem que estava levando esta mensagem, e acreditavam que ele era o grande poder, que ele era um tipo de Messias, que ele era um tipo de Salvador até, ele era um grande poder. E o texto nos fala no versículo 11, aderiam a ele porque havia muitos iludiram com mágicas. E aqui mágicas não está falando de truques, do tipo chegar, colocar a mão na sua orelha assim e tirar uma moeda, ou de pegar uma cartola e ser uma pombinha de dentro. Mágicas aqui envolvia magia, feitiçaria. Ou seja, aquele homem iludia as pessoas com feitiçaria, não eram truques. Era algo verdadeiro, era feitiçaria de verdade. Então aquele homem estava ali enganando pessoas, e as pessoas viam aquilo, elas acreditavam e aquele homem tinha credibilidade diante dessas pessoas. O texto que nos fala, aderiram a ele porque havia muito os iludia com mágicas. Aí então nós vemos, no versículo 12 em diante, nós vemos, quando porém deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Há aqui então
um chamado externo a essas pessoas. Filipe chega ali e começa a pregar o evangelho àquelas pessoas que estão iludidas com todas aquelas feitiçarias, com todas aquelas mágicas, com todos aqueles sinais que aquele homem está dando. Filipe chega e prega o evangelho. Ele prega o evangelho e essas pessoas creem no evangelho. E essas pessoas aderem ao evangelho, ou seja, elas ouvem o chamado externo que é você pregar o evangelho, e o chamado externo é para todos. Todos ouvem a mensagem do evangelho. E o chamado interno diz respeito àquilo que o texto está falando aqui, que as pessoas aderiram. O versículo 12 fala ali que deram crédito a Filipe a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Ou seja, há uma mudança interior na vida dessas pessoas, de tal forma que elas estavam sendo enganadas por Simão, o mágico, e agora elas ouvem a mensagem do Evangelho e creem no Evangelho. Há uma mudança na vida delas. Não, agora eu não creio mais nisso, eu creio na palavra de Deus, porque ela tem um poder muito maior de mudança, ela tem um poder muito maior de convencimento, ela tem um poder muito maior de transformação. Então o Evangelho abre os olhos dessas pessoas. O Espírito Santo revela a Cristo a essas pessoas por meio da pregação do Evangelho. Por mais que todos aqueles sinais que aquele homem, que aquele feiticeiro estivesse fazendo fossem impressionantes, o Evangelho impacta a vida dessas pessoas. Essas pessoas creem no Evangelho e elas se batizam. Elas compreendem que são pecadoras, elas compreendem que necessitam de salvação, elas reconhecem que precisam se arrepender dos seus pecados e crerem em Cristo, e portanto elas se arrependem e são batizadas. O versículo 13 fala: o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Então o texto nos fala aqui que ele abraçou a fé. O texto aqui não está falando que ele se converteu, que ele creu no Evangelho, mas que ele abraçou a fé. Tanto que nós vamos ver no contexto que este foi apenas um batismo no sentido externo. Ele se molhou com água, ele foi imerso na água, mas ele não teve um batismo interno, que é o que a Bíblia fala de nós sermos batizados com o Espírito Santo, que é nós termos uma mudança interna, uma mudança de coração. Ele abraça a fé, ele é batizado e ele observa maravilhados sinais e maravilhas que Filipe estava fazendo. Ele fazia suas práticas de feitiçaria, e aí quando ele olha Filipe fazendo aquilo pelo poder de Deus, ele começa a ficar maravilhado com aquilo que está sendo feito. Então, à primeira vista, você olha para aquela pessoa e pensa: olha, ele é um crente de verdade, ele é um convertido, porque ele manifestou o desejo de se batizar, ele foi batizado e agora ele se sente maravilhado com aquilo que Filipe está fazendo. Então este sim é um homem convertido. Então a primeira imagem nós vemos aquele como um homem transformado, mas nós vamos ver que há uma grande diferença aqui entre ser transformado internamente de apenas externamente. Versículo 14 em diante, do 14 ao 17, nós vemos ali: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impunham as mãos e recebiam eles o Espírito Santo. Então Filipe aqui, como um diácono, ele está ali pregando a palavra de Deus, ele está ali batizando pessoas, mas há então aqui neste momento algo importante a ser feito. Como nós vimos em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo em Jerusalém, e agora então nós vamos ver em Samaria esta vinda do Espírito Santo como um sinal do derramamento do Espírito Santo. Aqui não é, existem dois tipos de batismo. Não. Aqui são questões específicas do livro de Atos, onde há o derramamento do Espírito, e Deus então vai nos mostrar através da palavra de Deus
com os sinais que ele vai dando aqui, tanto em Jerusalém e agora em Samaria aqui, com os sinais que vão ser dados, de que os apóstolos têm a autoridade de dar início à igreja. Há um início da igreja, há uma inauguração da igreja por intermédio dos apóstolos, que são o fundamento da igreja. Então os apóstolos são chamados para Samaria para que eles recebam este derramamento do Espírito Santo, que era um sinal de que a igreja estava sendo inaugurada também entre os gentios. Não é o fato de que alguém precisa orar para descer sobre mim o Espírito Santo para que aconteça algo miraculoso aqui. Não. Os apóstolos são a coluna da igreja, e estes apóstolos não tinham autoridade para a inauguração, para o início da igreja, para demonstrar que esta igreja estava sendo iniciada ali e o derramamento do Espírito estava acontecendo, além de entre os judeus, também entre os gentios samaritanos. Então nós vemos ali os discípulos, os apóstolos sendo chamados para impor as mãos sobre essas pessoas, para orar por essas pessoas, para que sobre elas descesse o Espírito Santo, e então ali há aquele derramamento do Espírito Santo. Essas pessoas compreendem a palavra e elas compreendem, se veem como cristãs, e os apóstolos então ali para esta inauguração da igreja, para mostrar, agora a igreja também é para os gentios. Há este derramamento do Espírito, até porque essas pessoas creram, elas foram convencidas através da atuação do Espírito Santo de Deus sobre a vida delas. Agora há um derramamento do Espírito na vida delas para que os dons do Senhor, os dons do Espírito sejam manifestados entre elas, para que elas como igreja se desenvolvam ali e cresçam como igreja. E aí então nós percebemos que esta igreja é a mesma igreja, tanto os judeus quanto os samaritanos fazem parte da mesma igreja. Os apóstolos que anunciam a mensagem aos judeus e têm a autoridade para inaugurar a igreja entre os judeus, eles também fazem isso entre os samaritanos. Então este é um sinal que a Bíblia nos mostra, é sinal de pertencimento, de que tanto os judeus quanto os gentios, tanto eles como nós, aqueles que creram em Cristo, pertencem à igreja, fazem parte do povo de Deus, creem na mesma doutrina dos apóstolos, vivem como um só povo. Não há esta separação entre judeus e gentios, mas nós somos um só povo. Versículos 18 ao 25, nós vamos ver aqui, primeiramente o 18 e 19, falando assim: vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Irmãos, nós vemos na Escritura o Senhor Jesus falando que pelos frutos nós conheceremos. O Senhor mesmo nos fala: olha, naquele dia alguns vão dizer: mas em teu nome nós fizemos milagres, nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, aquilo, outro. Em verdade, eu vos digo que eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Ele conhece pelos frutos, não é por aquilo que você fez, é pela mudança interna, não só pelas obras externas. Não adianta fazer um monte de milagre, fazer isso, fazer aquilo outro. Se não houve uma mudança de coração, não adianta de nada. Não adianta mostrar suas obras, você não vai se auto-justificar. Simão, quando ele fazia suas mágicas, ele cobrava pelos seus serviços, pela sua magia. Ele tinha o seu ganho através disso, ele recebia aquilo que ele estava fazendo. Ele não fazia como de graça ali no meio da praça: vou fazer aqui só. Não, era algo cobrado. Ele recebia, ele vivia disso. Tanto é que ele vivia disso que quando ele percebe que os discípulos estão fazendo algo maravilhoso e as pessoas estão recebendo o Espírito Santo de Deus, o que ele faz? Olha que filão de mercado. Eu já fiz um monte de coisa, mas isso aqui agora é inédito. Isso aqui é novidade. Eu vou fazer, eu quero fazer isso também, porque é algo maravilhoso. E é tão exclusivo porque só eles fizeram e eu quero fazer também. Meio aquele sentimento. O que ele faz? Ele oferece dinheiro. Se ele oferece dinheiro, ele não está oferecendo dinheiro para ele perder dinheiro.
Ele quer reaver esse dinheiro. Se ele está pedindo aquilo, é porque ele está considerando aquele dinheiro que ele está pagando como um investimento, que ele vai receber muito mais em troca. Ele não está querendo dar dinheiro porque ele quer, não, eu só quero ter porque eu quero ter reconhecimento, eu não quero ter... Não, ele quer se aproveitar financeiramente daquilo. Ele quer ter a mesma autoridade dos apóstolos e impor a mão sobre as pessoas para que essas pessoas recebam o Espírito Santo de Deus. Ele vê o Evangelho como uma fonte de lucro. Ele vê o Evangelho como um mercado. Ele vê a palavra de Deus, ele vê a mensagem do Evangelho como algo que ele vai se aproveitar daquilo, que ele vai enganar as pessoas ou que ele vai usar aquilo para ganhar dinheiro. Martinho Lutero disse que a ganância não se importa com o céu, e sim em obter ouro como se fosse o seu Deus. Ou seja, aquele homem era ganancioso, ele estava querendo ganhar dinheiro, ele não estava se importando com as pessoas, ele queria dinheiro. O dinheiro era o seu Deus, o poder era o seu Deus, o reconhecimento. Ele queria comprar poder, comprar influência, tanto que o nome simonia vem de Simão. Talvez você já tenha ouvido falar de simonia, que é o fato de você comprar cargos na igreja. Isso aconteceu muito nas igrejas, em igreja evangélica, em igreja católica, desculpa, de ministros comprarem cargos, de venderem cargos, de venderem influência às pessoas. Se chama simonia, vender influência, vender cargos, vender posições na igreja. Então o nome simonia vem daí. E aí então nós vemos o quanto o mundo está entrando na igreja, de tal forma que a influência é algo vendido, ou cargos são vendidos na igreja, por mais que você não diga, olha, eu vou vender este cargo para esse irmão de liderança. Não, mas cargos de liderança muitas vezes são dados para pessoas que são mais influentes, que são mais endinheiradas. Isso é uma forma de vender cargo na igreja. Pessoas são colocadas em situações privilegiadas porque elas têm uma família grande, porque ela tem uma família influente, porque ela tem uma família rica, porque isso, porque aquilo outro. Isso é uma forma de venda. Ou a pessoa está subornando, ou o outro está sendo subornado, ou ambas as coisas. É você usar da sua influência para tentar algo dentro da igreja, ou o pastor se intimidar e olhar para a influência daquela pessoa e dar um cargo para que, olha, eu vou dar este cargo para este irmão, para esta irmã, porque senão ele vai diminuir as contribuições da igreja. Isso é um tipo de suborno, isso é um tipo de corrupção, isso é um tipo de simonia. Eu vou colocar esse irmão como líder porque aí ele vai ficar contente, ele vai continuar mantendo o seu sustento aqui. Ele vai continuar contribuindo. É a corrupção entrando na igreja, é o mundo entrando na igreja. Cargos sendo dados para parentes, para filhos, para amigos. Não é isso que a Bíblia nos mostra. Não é esse tipo de líder que a igreja precisa. Não é esse tipo de pessoa que a Bíblia nos fala para colocarmos como líderes. Até nós vimos um pouco antes sobre como era a escolha dos diáconos. 1 Timóteo vai falar da escolha dos presbíteros, dos diáconos também. E em nenhum momento ali ele vai falar que a pessoa deve ser rica, influente, ou qualquer outro tipo de coisa que envolva finanças. Mas ele fala sobre piedade. Fala sobre uma pessoa temente a Deus. Fala sobre pessoas que querem servir a Deus de todo o coração e querem ver ao Senhor sendo glorificado. E não pessoas que querem ganhar influência, tomar influência, querem ser melhores do que os outros na igreja. Não é esse tipo. Simão era esse tipo de homem. Ele achava que podia comprar algo que não pode ser comprado. Simão achava que poderia comprar aquilo que deveria ser gracioso. Queria mercadejar a palavra de Deus. Nós vemos aqui então que não houve um chamado interno, mas houve um chamado externo. Por quê? Porque o texto nos fala aqui no versículo 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição,
pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. O que Pedro está falando, olha, fica com o seu dinheiro. Fica com o seu dinheiro. Você não tem o coração reto diante de Deus. Você não tem parte deste ministério. E isso é o que falta para o povo de Deus. É esta hombridade de alguém tentar chegar, subornar, e o pastor falar, fica com o seu dinheiro. E enquanto você não se arrepender dos seus pecados, se suma daqui, some da minha frente. É isso que um cristão, é isso que um pastor tem que falar. Olha, se você não se arrepender dos seus pecados, não apareça mais aqui. Se essa sua atitude permanecer assim do tipo, se você não me der esse cargo, ou não fizer o que eu quero, eu não vou entregar mais oferta. Se você continua com esta atitude, não apareça mais aqui. Se arrependa dos seus pecados, porque você está em perdição. Porque o seu coração está com o dinheiro. Você não está olhando para o ministério, você está olhando para a sua própria ganância. Versículo 22 fala isso, né? Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Ele chama o arrependimento, fala, arrependa-se. Arrependa-se daquilo que você está fazendo. Roga ao Senhor e peça que Ele, e rogue para que Ele te perdoe, para que você seja perdoado disso que você está fazendo. Você está em fel de amargura, você está em laço de iniquidade, você está amarrado pelo seu pecado. Você está sendo ganância, você está servindo ao dinheiro. O próprio Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores, porque se ele agradar a um, vai desagradar o outro. Ou você serve a Deus, ou as riquezas. Algumas outras versões falam mamon. Então você serve a Deus, ou você é servo de Deus, ou você é servo do dinheiro. E Pedro então chama, se arrependa. Se arrependa daquilo que você está fazendo. 24, respondendo, porém, Simão lhe pediu, rogai por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha sobre mim. Ele, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então, Simão fala que não aconteça nada disso comigo. Não há um sinal aparente de arrependimento, ele só fica naquela, não, eu não quero que aconteça nada comigo. Mas não há um arrependimento verdadeiro, e ali então eles continuam falando da palavra de Deus, e depois voltam a Jerusalém e pregam lá em Jerusalém, em lugares onde os samaritanos estavam habitando, eles pregam nessas aldeias samaritanas, continuam pregando o Evangelho, mostrando que o Evangelho também vem para os samaritanos, vem para os gentios. Então nós vemos aqui a situação de um homem, de uma igreja que está se iniciando, de pessoas que foram batizadas ali, e a corrupção existente desde o início. E de como a igreja deve trabalhar com a questão da corrupção, mostrando que existe um Deus puro e incorruptível, e que essa igreja está pregando um Deus puro e incorruptível, que se revela por meio de Jesus Cristo. E aí nós vemos então algumas reflexões e aplicações para nós no dia de hoje. Vamos tomar muito cuidado com a hipocrisia, irmãos. Ela deve ser combatida frequentemente na igreja, pois frequentemente ela é encontrada. Por vezes nós podemos falar, pensar e agir de forma hipócrita. Então vamos cuidar com a hipocrisia, vamos ser honestos, vamos temer a Deus, vamos buscar a palavra de Deus, vamos buscar a verdade do Senhor. Esse texto também nos mostra que podem surgir na igreja, de tempos em tempos surgem inimigos internos, pessoas que são supostamente convertidas, mas que estão ali e vão tentar de forma a trazer coisas para dentro da igreja que não fazem parte da igreja e prejudicar a igreja do Senhor. E para isso nós precisamos pregar então a palavra de Deus e estarmos sempre atentos com a doutrina cristã e praticando frequentemente a disciplina bíblica.
Nós não podemos deixar, não, mas esse irmão é influente, mas esse irmão é bonzinho, mas esse irmão é legal, mas esse irmão entrega oferta. A disciplina deve ser administrada, sempre. Busque a verdadeira riqueza. Eu coloquei de propósito o termo aqui, evangélico. Evangélico dá valor ao Evangelho de Cristo. Eu coloquei de propósito o termo evangélico, porque se nós nos chamamos evangélicos, o evangélico dá valor ao Evangelho, não ao dinheiro. A igreja cristã que se diz evangélica, muitas vezes ela dá mais valor ao dinheiro, a um monte de outras coisas e não ao Evangelho. Só existe um nome evangélico, o Evangelho acaba se tornando algo periférico, algo secundário. O evangélico deve dar valor ao Evangelho. As outras coisas é o Senhor quem vai nos dar, ou não, segundo o propósito dele. Nós devemos então dar valor ao Evangelho de Jesus Cristo. Parece que as pessoas pararam de pensar que o Evangelho é a respeito de Jesus e não é a respeito de si próprios. Não é a respeito dos seus próprios interesses, de comprar e vender influência. O Evangelho é acerca de Jesus Cristo. É acerca do nosso Senhor. Combata heranças antigas da velha vida. Talvez você e eu tenhamos heranças da velha vida ainda, como nós falamos, de situações de espiritismo, de paganismo e tudo mais. De coisas que vieram daquela época, de roupas, de costumes, de olhar para números, para situações, né? Coisas tão bobinhas às vezes, do tipo, e agora? Quebrei um espelho, vou ter 7 anos de azar. Tem um chinelo virado para cima, minha mãe vai morrer. Não pode colocar o guarda-chuva de tal jeito aqui. Não pode passar por debaixo da escada, porque vai acontecer não sei o quê. O número tal, eu sonhei com tal coisa. Então quer dizer que vai acontecer não sei o quê. Deixa eu ver qual é o significado desse sonho aqui na internet. Tem crente que gosta de olhar horóscopo. Interessante isso, hein? Crente olhando horóscopo. É brincadeira. Traz heranças da velha vida. Tem coisas, manias, até doutrinas da velha vida que trazem para dentro da igreja e se tornam pessoas místicas, cheias de crendices. Porque não pode usar esse tipo de cor, ou porque tem que usar esse tipo de cor no fim do ano, ou porque tem que comer esse tipo de alimento, ou não pode comer esse tipo de alimento, porque aquele animal, ele cisca para trás. Se tornam pessoas místicas. Combate heranças antigas da velha vida. Batismo externo pode refletir a salvação, mas não necessariamente. O batismo externo, o ato do batismo ali, ele pode refletir uma mudança da sua vida, mas às vezes não. Algumas vezes a pessoa que foi batizada, ela pode não ser um crente verdadeiro, como já aconteceu. O caso de Simão é um aqui, ele foi batizado, mas não demonstrou ser um verdadeiro cristão. Mas somente Deus pode discernir corações. Então se uma pessoa chega aqui e fala, olha, eu creio no Evangelho, eu entendi a palavra de Deus, eu quero ser batizado, você não vai falar, não, você não pode ser batizado porque você não é cristão. Não tem como eu falar naquela pessoa que ela não é. Mas Deus vai tratar com ela futuramente. O Evangelho, nós falamos que o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. Ou seja, o Evangelho não está à venda. Nós não estamos vendendo o Evangelho aqui. Ele não tem preço. É como um filho seu. É como um sobrinho seu. Como um neto seu. Se alguém chegar aqui e falar, olha, por quanto se me vende seu neto, seu sobrinho? Você fala, não tem preço, não vende. Não há preço. E o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. Ele não tem preço, ele não se vende. O Evangelho é gracioso. Se por um lado ele tem um preço muito maior do que você pode pagar, percebam esse contraste. O Evangelho é muito mais valoroso porque nenhum dinheiro que você possa pagar, todo o dinheiro do mundo não seria suficiente para você pagar por ele, mas por outro lado ele é gracioso.
É o Evangelho da graça de Deus. Não se vende, se dá, se comunica. Você não mercadeja o Evangelho. Você não cobra pelo Evangelho. O Evangelho não é um investimento financeiro. O Evangelho não é uma franquia que você abre ali pensando em fazer a sua vida com aquilo, em fazer uma carreira com isso, e você chegar lá, olha, eu quero abrir aqui um pontinho de pregação aqui, e futuramente eu quero ter tantas pessoas e ganhar tanto dinheiro e ficar bem de vida e ganhar muito dinheiro. O Evangelho não é para isso. O Evangelho é da graça de Deus. O Evangelho é mercado, não é loja, não é restaurante. É o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho não está à venda. E se alguém está vendendo o Evangelho, há um sério problema com esta pessoa, porque o Evangelho não é mercadoria. A disciplina ela é necessária, inclusive para pessoas influentes, como era o caso de Simão, uma pessoa influente, uma pessoa que tinha grande comunicação com as pessoas, uma pessoa que tinha a sua credibilidade diante de todos ali, mas os apóstolos chegam diante dele e falam: você vai ficar com seu dinheiro, você está em fel de amargura, em laço de iniquidade, seja você com seu dinheiro para a sua perdição. Então a igreja necessita de disciplina séria com relação a isso. Quando alguém se envolve com esse tipo de coisa, quando alguém está querendo subornar a igreja, quando alguém está tentando tratar questões com a igreja, usando sua influência, seu dinheiro, fala: ó, fica com isso, faz bom proveito disso para a sua perdição. Enquanto você não se arrepender, você está demonstrando ser uma pessoa perdida, porque você não compreendeu o Evangelho da graça de Deus e você acha que por causa do seu dinheiro você pode causar influência na igreja. A disciplina deve ser algo sério na igreja. Não devemos nos acovardar. Infelizmente tem muitos líderes e pastores covardes, que ficam pensando apenas no seu sustento, que pensam: se eu disciplinar essa pessoa, eu vou perder meu sustento. Quem faz isso é um covarde, é um banana. Não pensa no reino de Deus, pensa no seu próprio estômago, pensa na sua própria conta bancária e não pensa na salvação das pessoas. O pastor, o líder, a igreja deve pensar na graça de Deus, na glória de Deus, no Evangelho sendo pregado e não no quanto está entrando ou deixando de entrar dinheiro. A nossa providência vem de Deus. É Deus quem nos dá aquilo que nós necessitamos. Então nós não necessariamente dependemos daquela pessoa. Se Deus quiser usar aquela pessoa, graças a Deus. Mas se aquela pessoa é só alguém que está ali por influência, aquela pessoa não deve estar ali. Porque o Evangelho é da graça de Deus e para a glória de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. A igreja, ela não pode ser comprada. O ministério não pode ser comprado. O Evangelho de Cristo não pode ser comprado. Porque ele é o Evangelho da graça. E o preço dele é impagável. Que Deus nos abençoe, para que possamos mostrar que este Evangelho é inegociável, precioso e gracioso. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, louvamos a Ti porque a Tua mensagem nos mostra quão maravilhoso o Senhor é, mostrando que Teu Evangelho não depende de pessoas influentes, que tentam subornar o Seu povo, que tentam trazer a sua influência para dentro da igreja, tentam comprar o Evangelho, Deus. Porque o Teu Evangelho não pode ser comprado, ele é mais do que precioso, ele é mais puro do que o ouro, e nós não teremos condições alguma de comprá-lo, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos oferece graciosamente e também para graciosamente passarmos àqueles que ainda não o conhecem. Que o Senhor nos dê poder, intrepidez, para pregarmos a Tua palavra, Deus, para a glória do Teu nome. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, antes de encerrarmos, só falar que nós estamos saindo de férias esses próximos dias. Daqui a algumas semanas nós vamos